Vou começar esse vídeo aqui. Esse é um vídeo, um canal que eu estou fazendo, estou começando agora um projeto novo, e eu quero convidar todos vocês que são inscritos aqui no Acorde Flat Earth para me ajudar nesse projeto aí, que é um canal para falar sobre a Bíblia, sobre religião e sobre o nosso Pai, o Ravar dos Espíritos. Então, por enquanto, o nome do canal é Revelando as Escrituras Sem Fermento, mas pode ser que o nome venha a mudar. Mas eu quero convidar você para se inscrever lá e me ajudar, inscrevendo-se e deixando o like nesse vídeo. Eu vou começar o primeiro vídeo com um assunto bem polêmico, falando se devemos ou não nos reunir em uma igreja física. Para começar, deixar claro que igreja não é um templo de pedra. Igreja é reunião de pessoas. Porque nós somos o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja, assim como nos diz as Escrituras. A igreja tem um papel espiritual, mas isso não quer dizer também que não possa ter um papel físico. Não pode se confundir religião com igreja. Religião são regras feitas por homens para se aproximar de Deus. E a igreja, no sentido espiritual, é união de pessoas. Então, vamos lá. Por que a gente precisa ir em uma igreja física? Eu vou dizer a minha opinião. Eu era totalmente contra você se congregar em uma igreja de pedra física, mas hoje eu mudei de ideia e eu vejo que sim, é necessário ir numa igreja de pedra, num templo físico, e tem os seus motivos para isso. Por quê? Porque precisamos congregar com os irmãos. Uma igreja sozinha, como nós somos o corpo de Cristo, né? Um corpo sozinho não faz a igreja. Você precisa estar em união com seus irmãos. A gente vê isso em Efésios 2,19, Salmos 133, versículo 1 e 1 Coríntios 12, 25, onde deixa claro que precisamos nos congregar sim com os nossos irmãos, porque a fé sozinha é fraca. E vamos lá, muita gente é totalmente contra as igrejas. Muita gente aqui no canal talvez não vai concordar comigo e vai discordar, mas 99% das pessoas que se dizem livres do sistema religioso são pessoas que bebem, que fumam, que cometem fornicação e etc. e tal. Talvez a pessoa passou muitos anos dentro de um aprisco, né? A gente chama de aprisco, guiadas por líderes religiosos e tudo. Aí ela se liberta, ela acha que ela não precisa mais de nada disso, que ela chega em casa e ela vai orar ao Pai e pronto, está errado. Não. Você estiver em comunhão com o Pai, você está salvo, porque você já está fazendo parte do corpo de Cristo. A igreja, todo aquele que aceita Jesus como o único Senhor Salvador da sua vida e aceita o Pai, ele já faz parte da igreja de Cristo. Isso no plano espiritual. Mas como eu disse aqui em cima, a gente precisa se reunir com os nossos irmãos. Aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus. Assim nos diz as Escrituras. Então, vamos lá. E tem que deixar bem claro também que você frequentar uma igreja física não vai te trazer a salvação. A salvação não vem de você frequentar uma igreja, de você fazer boas obras, de você ajudar os carentes, não. A salvação vem pela graça. E o que é a graça? A graça vem pela fé, e a fé vem por ouvir e praticar as palavras. Mas também não há fé sem obras, porque a fé sem obra é morta, e a obra sem fé também é morta. Então tem que haver comunhão, você tem que viver pela fé, pela palavra, e a fé vem em ouvir a palavra. Então se você não vai numa igreja, se você não ouve a palavra, se você não pratica a palavra, você não tem fé. E você precisa de fé para ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus. Mateus 18, 20 fala muito bem sobre isso. Então, o que define uma igreja? O que define uma igreja? O que define uma igreja? Eu preciso arrumar um tripé, que eu vou ver se eu providencio essa semana, que eu estou segurando aqui com a mão, aí dói o braço. O que diferencia uma igreja não é a placa da igreja, não é o formato do prédio. O que define uma igreja, se ela é uma igreja de Cristo ou não, é o que é ensinado lá dentro. Hoje em dia temos muitas heresias. Eu vou fazer um vídeo ainda só sobre heresias, sobre isso, mas eu vou dar uma passagem rápida. Tem gente que acredita que Jesus era um anjo,
tem pessoas que acreditam em muita coisa e criaram várias doutrinas de homens e o povo está seguindo. Então isso define uma igreja. A igreja tem que ser fundamentada na palavra, na Bíblia. Não pode ter livros de terceiros e a Bíblia ser um livro de consulta. Não, a Bíblia tem que ser o único livro, a única palavra a ser examinada ali dentro tem que ser a Bíblia. A gente vê isso em Lucas 46, 49. Então, agora vamos lá. Aí muita gente vai perguntar, se Deus é um só, por que existe tantas igrejas, né, tantas casas? E fizeram isso, né? Colocaram um pai em cada esquina e está dividindo todos, né? Sendo que Paulo diz que não deveríamos nos dividir, deveríamos estarmos juntos. Então, isso tem alguns motivos. O primeiro é a questão de que surgiu muitas doutrinas. Surgiu muitas doutrinas e essas doutrinas foram separando pessoas. Algumas se identificaram com umas, outras se identificaram com outras. E isso foi separando as pessoas. E também muitas pessoas se desiludiram com líderes e foram criando igrejas. Quem mora em cidade pequena deve estar muito acostumado com isso. Só que isso é antibíblico. Porque assim nos disse, se eu não me engano, em Jeremias: maldito o homem que confia no homem e aparta-se de Deus. Então você não tem que estar ali dentro espelhado em um homem, você tem que estar ali dentro espelhado em Deus, em Jesus. Somente Ele é o nosso pastor. Vou fazer um vídeo ainda só sobre isso, sobre pastor. Eu particularmente eu não acredito em pastores homens. Para mim pastor é somente Jesus, né? Ele falou: eu sou o único e bom pastor. Mas é isso aí, vamos lá. Aí você vai dizer, se a igreja é de Deus, por que tem tantos problemas? João 1,13, né? Primeiro, existem vários tipos de cristãos, né? Tem aquela pessoa que vai na igreja física, por ego, porque ela quer ser um líder religioso, ela quer ser um pastor, ela quer ser um diácono, ela quer ser um ancião, ela quer ser um cooperador, dependendo da igreja, né? E essa pessoa está lá por vaidade, por ego, ela não está lá por Cristo, ela não está lá pelo seu irmão, pela sua salvação. E o segundo é que existe aquele famoso crente morno, que ele não está lá porque ele quer estar lá. Ele está lá talvez porque o pai obriga, porque a mãe obriga, a esposa obriga, o marido obriga. E ele não tem fé, ele está lá, você vê que acontece milagres e obras na vida de muita gente, e a vida dele está sempre a mesma, não muda. E ele está lá porque ele já se acostumou. Ele acostumou de estar ali, mas ele não sente a presença de Deus, ele não vive a intimidade com Deus. Ele está ali só por estar mesmo. Aí você vai perguntar, existe uma igreja perfeita? Eu vou responder para você numa simples palavra: não. Se você encontrar uma igreja perfeita, no momento que você entrou nela, ela já não é mais perfeita. Porque o homem, o ser humano, ele é falho, ele não é perfeito. Então, no momento que você fazer parte daquela igreja não é mais perfeita, porque você faz parte dela. E o ser humano não é perfeito. Perfeito será somente no céu. O que vai definir uma igreja ser melhor que a outra? Não é melhor que a outra. Tem que ver qual é a que tem menos erros, a que se aproxima mais da palavra de Deus, a que prega o evangelho mais puro, né? Como esse canal tem o nome, né? As escrituras sem fermentos. Cuidado que os fermentos dos fariseus, o Senhor Jesus nos avisou sobre isso. E o fermento dos fariseus tomou conta, né? O vinho de Babilônia embriagou muitos e levou muitos à perdição. Então você tem que ver, se você não está frequentando uma igreja, um templo, e você pretende frequentar, você tem que ver o que é pregado lá dentro. Não é a placa, não é o desenho da igreja, não é o formato físico, é sim o que é pregado. Qual é a base da igreja, da onde vêm as pregações, se é da Bíblia, se é baseado na Bíblia, você pode acreditar. Se é baseado em terceiros, né, que eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, onde a Bíblia apenas consulta, temos religiões aí, que a Bíblia é secundária. Eles têm outros livros ao qual eles se recorrem, sendo que isso é uma heresia, porque somente a palavra pode ser usada como guia. Outra coisa para fechar o vídeo, muita gente fala que se Deus, como que pode Deus dividir os seus irmãos, né? Fulano de cá falou que essa igreja é de Deus, e o outro falou que essa igreja é de Deus. Você tem que pensar que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares.
Então, se o Senhor está em todos os lugares, se eu dizer que essa minha casa aqui é a casa de Deus, eu estou mentindo? Aí você está assistindo a sua casa, você fala que aí é a igreja, aí é a casa de Deus, você está mentindo? Não, porque se você acredita no Senhor e ama Ele acima de todas as coisas, aqui é a casa dele. Então Ele está em todas as casas. Então todas as casas aonde for professada a fé verdadeiramente em Deus é a casa de Deus. O Senhor Jesus nos disse, aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então se a sua igreja ela é em nome do Senhor Jesus, se ali dentro tiver 2 pessoas ou mais reunidas em nome de Jesus, Ele estará lá e ali será sim a casa de Deus. Então esse é o primeiro vídeo do canal para abrir aí o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. E eu ainda irei fazer vários vídeos aí com assuntos polêmicos sobre dízimos, pastores. Os evangelhos estão se perdendo aí agora com água santa, vassoura ungida, etc e tal. Farei muitos vídeos sobre isso. Esse canal vai ter um vídeo por semana, mas eu vou abordar bastante temas. E hoje eu frequento uma igreja física, eu vou falar qual é ainda, vou fazer um vídeo só sobre isso. E irei dizer qual é essa igreja e por que eu estou nessa igreja. Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos que assistiram até o final. Já agradeço a quem se inscrever no canal e deixar o seu like. Tamo junto, fiquem todos na santa paz de Deus. Shalom.